Olá, eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Sempre é uma alegria poder compartilhar assuntos maravilhosos da Palavra de Deus, em especial das nossas lições bíblicas. Estamos estudando durante todo este trimestre a respeito deste tema tão importante na vida de qualquer um cristão: batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E na lição deste domingo, estaremos então estudando a lição de número 7, que tem como título Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. É um tema muito sugestivo, muito importante, porque todos nós temos as nossas escolhas, fazemos as nossas escolhas, como também tomamos as nossas atitudes. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2, versículo de número 16. Este é o nosso texto áureo, a qual nós precisamos ter consciência de que existe neste mundo uma força demoníaca, uma força contrária aos princípios sagrados, aos princípios divinos. E nós, como cristãos, nós precisamos resistir, precisamos estar atento, porque o inimigo, o nosso adversário, ele não dorme. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, rugindo como leão à procura de alguém para tragar. Mas o mais importante é que Jesus está conosco. A Bíblia diz que aquele que está conosco é mais poderoso do que os nossos inimigos, do que aqueles que estão lá fora. Então, é uma lição maravilhosa que vamos estudar no sentido de mantermos-nos convicto de que Deus está conosco e Ele deseja que sejamos vencedores. Já a verdade prática nos diz assim: a tentação, no sentido religioso, é a atração ou a sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Então, isto é tentação. Deus não quer que realmente caiamos em tentação. A Bíblia é clara quando diz que nós somos tentados, né? E ele diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a recompensa, a coroa da vida. Então, é muito importante. A nossa lição tem alguns objetivos, como sempre, né? Temos os objetivos gerais, que é mostrar que Jesus venceu a tentação, e é lógico, ele é o nosso maior referencial para que possamos também vencer. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é o nosso maior referencial de vencedor. E se estivermos com Ele, vivendo com Ele, Ele nos garante também a vitória. Os objetivos específicos são, primeiro, conceituar o que é a tentação. Segundo, explicar o processo da tentação na vida de Jesus. E, por último, elencar as tentações de Jesus. O comentarista da nossa lição, ele deixou muito claro que existe aqui um paralelismo entre os 40 anos que o povo de Israel peregrinou, pelo deserto, e os 40 dias que Jesus ele enfrentou Satanás. Foi conduzido, para o deserto para ser tentado por Satanás. E ele foi conduzido para jejuar, num lugar deserto, num lugar que não tinha muita condição de sobrevivência, até longe de tudo. E Jesus estava ali para ser tentado, ser provado. A diferença é que Israel não passou no teste e Jesus foi vitorioso
sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com as nossas escolhas e também as nossas atitudes na jornada da nossa vida espiritual. O que nos chama a atenção é que a todo instante, todos nós fazemos as nossas escolhas nas nossas vidas. Até mesmo o fato de não escolher já é uma escolha. Escolhemos sair ou ficar em casa, escolhemos terminar o trabalho ou deixar para o outro dia, né? Se queremos andar ou não vamos andar, se queremos manter um contato com ciclano, com fulano, manter amizades, são escolhas que todos nós fazemos, além das escolhas profissionais, escolhas, né, na vida conjugal. Nós temos as nossas escolhas, porém devemos fazer a melhor escolha para não realmente cairmos em prejuízo. Porque toda escolha, toda atitude que nós tomarmos tem as consequências. As consequências, elas chegam. Então nós podemos ver que Jesus, ele teve este contato de realmente se manter íntegro na presença de Deus. Jesus, ele ficou realmente ligados com o Pai o tempo todo, para que ele não viesse cair em tentação. A nossa lição, no primeiro tópico da nossa lição, nós podemos ver aqui, o comentarista colocou a questão da tentação. E os termos aqui, tentação, quer dizer, ou tentar, tem uma conotação de teste, né? De teste. Os termos tentação e tentar, na Bíblia, aplicando ao campo também secular, como também ao campo religioso. Vamos aqui, então, analisar o assunto partindo dos significados e sentidos dessas palavras, levando em consideração o contexto das várias passagens bíblicas. Aqui o comentarista ele usou o episódio em que o povo de Israel caminhava, peregrinava pelo deserto com destino a Canaã, e aquela situação em que aconteceu com eles na localidade de Refidim. O substantivo aqui, tentação, significa literalmente teste, provação, instigação. E no contexto paradigmático de Refidim, no deserto, temos aqui então o significado desta palavra, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aqui nós podemos ver o povo de Israel tendo dúvida da presença do Senhor no meio deles. O povo que presenciou tantos milagres desde a saída, quando estavam ainda no Egito, os milagres que foram feitos através da vida de Moisés. Mas agora, diante daquela dificuldade que eles enfrentaram, que foi a seca, a falta de água, a Bíblia diz que eles murmuraram, eles criticaram, eles duvidaram e foram a Moisés e disseram: tu nos trouxeste para cá para morrermos aqui neste deserto? Porventura não tínhamos água lá? E a Bíblia fala, inclusive, que Moisés ficou atemorizado a ponto de pensar que eles poderiam apedrejá-lo. Olha a situação do povo. Estava, parece que, desacreditando de Deus, desconfiando de Deus, das suas promessas, que tirou eles com mão forte, mão poderosa, do Egito para conduzi-los à terra prometida, e o povo agora estava duvidando da presença de Deus. Podemos ver aqui então o substantivo
da tentação significa literalmente teste, provação, instigação. Tentação é um convite para pecar. Ela cria o desejo de pecar. A tentação vem do diabo. Pode vir de outras pessoas também, e também vir de dentro de nós. Porém, a tentação nunca vem de Deus. A tentação, ou seja, a tentação é tentar levar uma pessoa a pecar. Vem de uma imagem, vem de uma ideia do pecado, fazendo parecer bom para você. A tentação diz: você quer pecar, você precisa pecar, não tem problema se você pecar. Porém, a Bíblia Sagrada não diz: filhinhos, o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, porém se pecar. Lembre-se que ao lado do Pai tens um advogado. Então, nós precisamos resistir à tentação. Precisamos resistir às ofertas que o inimigo faz para destruir a nossa vida. Então, essa experiência que o povo de Israel teve no deserto, nós podemos ver ali um povo que fracassou diante do teste que Deus estava fazendo com eles. E eles, inclusive, começaram a tentar a Deus, querer colocar Deus na parede. E não é assim. Deus é soberano. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Nós não precisamos e não podemos desconfiar de Deus. Ninguém, o comentarista colocou aqui, ninguém deve testar a Javé, o Deus de Israel, pois o nosso Deus é o Deus poderoso e simplesmente precisamos e devemos obedecê-lo. O que aconteceu nessa contenda teve a reprovação divina, de modo que serviu como paradigma daquilo que não se deve fazer, conforme escreveu, o salmista no Salmo de números 95, 8 e 9, que disse: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaram, o povo de Israel tentou lá no deserto. Não podemos usar este artifício, dizer que Deus prometeu, então agora temos que exigir de Deus, colocar Deus na parede. Quem somos nós, seres mortais, para exigir do Todo-Poderoso? Nós acreditamos que Deus, Ele cuida dos seus. Porém, o deserto, muitas vezes nós somos levados ao deserto. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e também a fragilidade humana. É um lugar de profundo silêncio para meditarmos e também para orarmos, onde há uma vastidão de espaço para ouvir também a voz de Deus. Agora, o que é o deserto na nossa vida? Diz alguém que é como o que é o deserto? É a essência, é uma metáfora bíblica para aqueles momentos áridos e estéreis da vida cristã, sejam elas espirituais, físicos ou emocionais, aonde Deus nos leva para nos testar, para nos transformar, para nos purificar, para nos provar e preparar para a sua grandeza em nossas vidas. O deserto, diz alguém, que é a clínica cardiológica de Deus, o lugar onde Ele nos leva para transformar os nossos corações, de modo a libertar também as nossas mãos da futilidade do nosso ego e levá-los à graça frutífera. O que mais Deus quer de mim e de você é que produzamos fruto. E muitas vezes Ele nos conduz, Ele permite passarmos pelo deserto para testar a nossa fidelidade para com Ele. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre a tríplice tentação de Jesus, lá no deserto, lá onde Ele foi conduzido pelo Espírito.
O Espírito Santo conduziu ele. A Bíblia diz que os anjos serviam ele ali, mas Satanás estava por ali para testar, para tirar o que ele mais tinha de bom, que era a comunhão com o seu Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ver aqui na primeira das 3 últimas tentações de Jesus. O objetivo dessa investida diabólica era incitar Jesus a usar os seus poderes benéficos e os seus benefícios em seu benefício próprio. Ele, sendo filho de Deus, ele poderia usar os benefícios como filho e fazer prodígios. E parece que podemos ver, né, Satanás, após o momento em que ele passou 40 dias, 40 noites, jejuando, seu corpo debilitado, fraco fisicamente, e Satanás aparece diante de Jesus, talvez com uma pedra em suas mãos, talvez até no formato de um pão, e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Em outras palavras, sacia a fome. Está no momento de você agora comer um pãozinho. Se tu és o Filho de Deus. Satanás tinha consciência de que Jesus era o Filho de Deus. Por certo, ele ouviu Deus bradar no momento em que Jesus estava sendo batizado por João Batista, quando Deus testemunhou, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem me comprazo. Deus testemunhou que ele era o Filho de Deus, e ele tinha essa convicção de que ele era o Filho amado de Deus. Mas Satanás tentou colocar a dúvida: se tu és o Filho de Deus, então transforme. Ele poderia pensar: se eu não transformar, este camarada ele vai achar que eu não sou filho de Deus. Então eu vou fazer isso. Não, Satanás não fez, Satanás não atentou para a voz, ou seja, Jesus não atentou para a voz de Satanás. E disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não usou em benefício próprio o seu poder, a sua grandiosidade, a sua vida de consagração, que ele passou aquele período ali na presença de Deus, conversando com Deus. Ele não usou para seu benefício próprio, mas ele repreendeu o inimigo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o apetite físico com algo que lhe fora proibido. Eva não resistiu à oferta do inimigo e atentou para o que Satanás estava falando. Jesus foi diferente. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes o inimigo tem procurado afrontar você, afrontar os teus alunos? Oriente eles a viver uma vida de intimidade com Deus e também em intimidade com a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é a regra de fé e conduta para todos nós. Com ela nós podemos resistir também o nosso adversário. A segunda investida foi o seguinte: aqui o objetivo agora de Satanás é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai, a persuadi-lo ao Pai, a um ato de vaidade própria. Ele levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, e mostrou a beleza da cidade de Jerusalém. E disse: lança-te daqui, lança-te daqui. Levou até o pináculo do templo e disse: lança-te daqui para baixo. Porque a palavra de Deus também diz que Deus dará a ordem aos seus anjos para nos livrar. E você é o filho amado. Ele tem um carinho com você. Acha qual é o pai que vai querer ver o filho se passando mal, sofrendo? E a investida de Satanás foi também nessa questão da vaidade, dele se achar o Filho de Deus, então eu posso fazer o que eu quero.
Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo abaixo, usando o texto de Salmos 91. Essa passagem refere-se a alguém que confia em Deus, por isso mesmo o próprio Senhor Jesus, ele, por ser tentado por Satanás, ele não ousou em incitar a Deus. A proposta de Satanás era para que Jesus ouvisse o seu pedido. E ele disse que não deveria tentar ao Senhor teu Deus. Ele não poderia, ele conhecia que Deus deve ser reverenciado, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Eu não posso realmente usar esse artifício para satisfazer uma vaidade pessoal. Mas a terceira investida de Satanás contra Cristo foi induzir a Jesus a se apoderar do domínio do mundo. Quem era Satanás? A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então todo o universo pertence a Deus. Deus controla o universo. Satanás, ele é o príncipe deste mundo, do mundo espiritual, da força contrária a Deus, mas ele não tem domínio sobre a natureza, sobre essas coisas. Como se ele pudesse ter poder sobre essas coisas. Não. Satanás, ele queria destruir a espiritualidade de Jesus. Os príncipes das trevas destes séculos, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ali ele tem domínio. E todo o mundo está sobre o maligno, o mundo espiritual. Nós temos a presença de Jesus em nossa vida. Ele é o nosso Senhor, ele convive conosco. A resposta de Jesus foi baseada na palavra de Deus. Quando ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Nós precisamos manter a nossa vida em comunhão com Deus. Ter uma atitude digna de que o Senhor venha aprovar a nossa vida espiritual. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, o aprovado receberá a coroa da vida. Eu desejo a você que você tenha uma excelente escola bíblica dominical neste domingo. Que a bênção do Todo-Poderoso vos guarde, o sustente e que você medite sempre nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Que você viva uma vida de oração, de intimidade com o Senhor. E Satanás jamais vai ter e vai achar em você uma brecha para querer tirar alguma vantagem na tua vida espiritual. Mas que você seja um vitorioso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, uma excelente escola bíblica dominical. Deus abençoe.